Fala, senhores! Thiago Rodrigues aqui, ou TH. A gente vai à questão número 1 do exame discursivo da UERJ 2024. Bora aqui comigo. Mas antes, senhores, se inscreva aí e dá essa moral pra gente aqui. Vamos lá. Enunciado aqui. O elemento químico carbono, fundamental na constituição dos compostos orgânicos, apresenta 3 isótopos. Dentre eles, o carbono com massa 14, o carbono 14, que é instável e, ao decair, emite uma partícula beta. Identifique o número de prótons desse elemento químico. Em seguida, determine o número de nêutrons do carbono 14 e nomeie o elemento químico formado em seu decaimento. Então a gente tem 3 comandos aqui, tranquilos, que é, primeiro aqui, ó, número de prótons, depois número de nêutrons e, por fim, senhores, o terceiro comando aqui, beleza? Só uma coisa que a gente tem que se atentar. É uma questão simples, tá? Bem de boa. 2 comandos aí é bem tranquilão. Só que olha só, a gente tem que se atentar que ele está falando do carbono 14, tá? Então quando a gente for ver o número de nêutrons, a gente tem que usar o carbono 14. Tem uma pequena diferença aí. Então, senhores, para o primeiro comando aqui, vamos botar aqui só para a gente sinalizar e seguir essa lógica aqui. Vou pegar a tabela que está lá nas últimas páginas desse exame e está aqui, ó. Ele quer, senhores, número de prótons, tá? Então eu vou botar aqui, ó. Ele quer, deixa eu jogar um pouquinho aqui para baixo. Ele quer o número de prótons. Então, P é igual a quanto? Lembra, senhores, que número de prótons é igual ao número atômico, tá? Então eu vou escrever aqui. Deixa eu botar, então, ó, número atômico. Então, olha só, a gente vai ali na tabela e vai verificar. Vamos então, com certeza vocês sabem, mas vamos analisar aqui, ó. Primeiro a gente vê na legenda, para a gente saber quais as informações que tem nessa tabela. Show de bola? Então, ó, o número atômico está aqui em cima. Tem o símbolo, tem massa atômica, tem a eletronegatividade. Nessa tabela da UERJ. Nessa tabela da UERJ. Então, o número atômico está aqui, senhores. O carbono está onde? Está aqui. Esse aqui é o carbono. Qual o número atômico dele? 6. Então, senhores, o número atômico que a gente quer, o número de prótons que a questão quer, é quanto? 6. Acabamos o primeiro comando. Show de bola? Vamos para o segundo comando, senhores. Ele quer saber o número de nêutrons. Para saber o número de nêutrons, a gente vai fazer o seguinte, ó. Lembra que a massa de uma espécie, de um átomo, é prótons mais nêutrons. São as partículas nucleares, certo? Como ele quer saber o número de nêutrons, a gente pode fazer isso aqui, ó. Nêutrons é igual a massa menos prótons. É uma equação de primeiro grau simples ali. Tranquilo? E a gente vai saber ali. O carbono 14 é esse carinha aqui, ó. A gente já viu que o número atômico dele é 6, certo? Qual é a massa? A massa vem aqui em cima e é 14. Por isso que eu falei, senhores, tem que tomar cuidado que a gente está usando o carbono 14. Se você for na tabela, a massa do carbono ali, do isótopo mais estável, é 12. Então daria errado. Então, senhores, pegando isso daqui, o número de nêutrons é 14 menos 6. 8. Acabamos a questão. Questão, quem dera. A gente vai para o terceiro comando aqui, tá? Que talvez seja o mais chatinho, mas mesmo assim não é tão difícil. Mas, senhores, como eu sempre falo, cara, a dificuldade está nos olhos de quem vê, de quem faz, tá? Pode parecer simples para alguns que você, sei lá, estudou tudo, focou em química geral, mas pode ser mais difícil, sei lá, alguém pegou reações orgânicas para estudar pra caramba e deixou o básico lá um pouquinho de lado. Mas pode ser difícil ou fácil. Aí é com vocês. Mas vamos lá. Ele fala o seguinte, ele quer saber o nome do elemento químico formado no decaimento. Ele fala o seguinte, que o carbono, vou botar aqui, ó, a massa e o número atômico, ele decai em um novo elemento, certo? Com a emissão, olha aqui, senhores, ele decai emitindo uma partícula beta. Aí você tem que lembrar qual é a partícula beta. Olha aqui, essa é a partícula beta. Quais os valores dela? Massa 0 e aqui, ó, é menos 1.
o número atômico dela é menos 1. É como se fosse um elétron, tá? A gente associa muito a partícula beta ao elétron. Vou até botar ele assim, ó. Ele é 0 e botar o número atômico dele, menos 1, beleza? A gente associa muito ele aí. Então, senhores, o que a gente tem que saber? A gente vai ter que descobrir, melhor dizendo, o número atômico dessa espécie aqui. A massa não é tão importante, porque lembra, ele quer saber um elemento químico. Então a gente tem que saber o número atômico. A massa pode ser variável. Diferentes elementos químicos podem apresentar a mesma massa, mas o número atômico é específico para cada elemento. Então, senhores, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que descobrir o número atômico dessa espécie. Eu botei Z aqui só para a gente identificar. Como é que a gente faz isso, senhores? Deixa eu pegar ele um pouquinho aqui para baixo, para a gente ter espaço ali. Pronto. Eu sei o seguinte, é uma reação química. Então, o que eu tenho aqui de massa tem que ser igual aqui, assim como o número de prótons, ou o número atômico, pensando assim, tem que ser iguais. Então, eu vou botar aqui. Aqui eu tenho massa 14, mas como eu falei, não é interessante para essa questão, mas eu vou botar aqui, outras podem ser. E qual é a massa aqui? Ó? A mais 0. Beleza? E qual é o número atômico aqui embaixo? Deixa eu descer aqui. Aqui é 6 e aqui, ó, Z mais menos 1. Isso aqui tem que ser igual, assim como isso aqui tem que ser igual. Então, vou fazer a massa rapidinho. Qual coisa, gente? Avança aí o vídeo para pegar logo o número atômico. Mas vou resolver aqui, tá? 14 igual a massa mais 0. Então, esse isótopo que foi formado no decaimento tem massa 14. É a resposta? Não. Vamos aqui, ó, número atômico. Vou botar assim, só para a gente separar um pouquinho aqui, para a gente analisar. Bom, 6, que é a quantidade de prótons do carbono 14, é igual a Z menos 1. Pode ser? Vou botar logo assim, que é mais menos 1. Então, ó, 6 é igual... Melhor, vou jogar logo aqui, ó. Vou jogar esse menos 1 para lá. Mais 1 igual a Z. Z, então, senhores, 7. Esse é o número atômico do elemento formado. Então, eu posso até colocar ele assim, ó. Visto isso aqui, o elemento é esse aqui, ó. 7 de número atômico e massa 14. Quem é esse elemento, senhores? A questão não quer saber o número atômico. A questão quer saber o nome do elemento. Vou voltar com a tabela aqui, ó. Número atômico 7. Quem é? Tá aqui, ó. Olha que bonito. Tá aqui. É o N. Pô, Thiago, vou ter que lembrar de todos os elementos? Não, senhores. Não, nem todo mundo... Nem eu lembro. Olha só, como se eu fosse parâmetro de alguma coisa. Mas, senhores, não é preciso. Cara, esse cara aqui, ele é bem conhecido, não é mesmo? Qual o nome dele? Nitrogênio. É um elemento bastante conhecido da gente. Várias reações, várias questões abordam o nitrogênio. Então é isso, gente. Chegamos ao fim da questão, né? A gente viu que o número de prótons é 6, número de nêutrons do isótopo 14, 8, e o nome do elemento que é formado no decaimento do carbono 14 é o nitrogênio. Sim, a gente acabou a questão, tá aqui bonitinho, vou botar o link desse material aqui na descrição, beleza? Se ficou alguma dúvida, comenta aí, curta, se inscreva, senhores, para ajudar a gente. Valeu, senhores!